Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta segunda-feira, dia 15 de setembro. O Ibovespa apresentou alta de 1,79%, principalmente motivado mais para o fechamento aí do pregão, acelerou um pouco mais nas duas últimas horas de pregão e se aproximando dos 58 mil pontos novamente, o que traz uma chance de um repique de alta no Ibovespa, dentro do que eu já comentei. A minha expectativa em termos de probabilidade é baixa, em termos do Ibov voltar direto aqui para um nível lá de 62.300 pontos, mas abrindo chance de ter aqui algum repique de alta nessa região, podendo ali, sendo um pouco mais otimista, voltar para o nível, se aproximar do nível de 60 mil pontos, como eu disse, sendo um pouco mais otimista. Olhando agora para PETR4, a Petro apresentou alta de 2,04%. Se a gente olhar para o gráfico de menor periodicidade, continua travada ali embaixo. Nada muito relevante em relação a Petro. Aí eu seria mais, buscando compra em cima desse ativo, seria mais para day trade ainda na Petro. Superando a máxima do pregão de hoje, gerando, por exemplo, no gráfico de 15 minutos ou 10 minutos, fundo ascendente acima dos 20,61, seria mais para buscar compra de day trade. Swing trade eu ainda prefiro não seria a ação que se encaixaria com os meus critérios neste momento, a Petrobras. A Vale 5 que ainda está dentro da tendência de baixa de curto prazo, também de médio prazo, apresenta aqui agora um candle de alta de 1,7%. Para quem buscou compra de day trade, fez uma operação até interessante. Se jogar aqui no gráfico de 10 minutos, depois da abertura do pregão, que já tinha comentado, se superasse a máxima do pregão de sexta, já seria algo positivo, superar ali a região dos 25,27, que já estava acima dos 25,16, e aí trabalharia em alguma compra de day trade. Aí ela vai gerar aqui uma formação de fundo, a superação da máxima desse candle aqui, com máximas descendentes, seria uma alternativa de compra de day trade, ou com stop aqui embaixo ou abaixo do topo anterior que foi rompido. Com as duas alternativas de se trabalhar stop para day trade. E aí, saindo até o fechamento do pregão, trouxe até uma boa relação risco-ganho essa operação de day trade em cima de Vale 5. Mas para swing trade, por mais que ela ainda possa subir no próximo pregão, é um ativo que não se encaixa com meus critérios de entrada. E para quem está comprado no swing trade, não seria bom esse ativo voltar a fechar abaixo de R$ 25,27 ou principalmente R$ 25,24 nos próximos pregões. Se isso acontecer, vai trazer um topo descendente, a expectativa de voltar a ter movimentação para baixo aí no gráfico diário a favor da tendência. Próximo nível de resistência desse ativo, que na realidade é válido até o fechamento dessa semana, é 25,65 a 25,80, está nessa faixa de preço. Acima disso teria uma região ali, principalmente olhando para o G60, mais por volta dos 26,20, e depois disso o próximo nível mais relevante já vai ficar lá para a faixa de 26,60. Olhando agora para outros papéis, hoje a gente fez entrada em Ciel3, recomendei a entrada agora mais perto do fechamento do pregão, em R$ 40,30. A entrada foi executada e ela terminou fechando até razoavelmente bem, alta de 2,35% em R$ 40,66. Dentro do que eu já tinha comentado em uma análise anterior da Ciel3 na semana passada, foi até na sexta-feira falei dela de novo, ainda trabalhando com a possibilidade de reversão de tendência, dessa tendência atual aqui de baixo. Para mim ela estaria um pouco mais madura para uma reversão. Vamos ver se isso acontece. O sinal mais claro de reversão, de anular a tendência de baixo, seria o rompimento de 41,36. Então, com a nossa entrada em 40,30, o nosso stop está em 39,63. O objetivo da operação, o risco dessa operação com esse stop em 39,63 é de 1,66%. E o objetivo está em R$ 42,31. Ela teria que se aproximar mais aqui desse segundo topo, superar esse aqui e buscar mais o segundo topo para bater no objetivo na relação risco-ganho de 1 para 3. O outro ativo que nós realizamos a entrada foi a Lojas Renner, LRN3. Essa aqui a gente deu uma antecipada em relação a... Ela fez ali uma boa configuração num gráfico de 60 minutos, gerou aqui um bom candle de força, e aí terminou recuando no finalzinho, mas a nossa entrada foi em R$ 70,13. Ela fechou aqui em queda de 0,97%, então entramos em 70,13, acima de R$ 70,
com stop em R$ 69,08, risco de 1,5%. O objetivo dessa operação está em R$ 73,28. Está mais aqui para ela buscar toda uma região de topos anteriores à Lojas N. Então, a operação um pouco mais ousada, porque a tendência para mim aqui já vai para uma indefinição, visto que ela voltou totalmente o que ela subiu. Mas trabalhando com essa expectativa de gerar alguma formação aqui de fundo e gerar um movimento de subida, seria o que apoia a minha entrada em cima desse ativo com risco aí de 1,5%. Outros papéis que eu estou atento aí para próximo pregão, cheguei até a comentar dentro do vídeo chat do Investmania. Depois de Lojas N aqui teria DIR3, é uma alternativa também. O ativo está dentro de uma tendência de alta ainda, teve um movimento muito forte para cima, voltou, recuou e gerou aqui um candle hoje de recuperação chamado de piercing ou reversão, fechando em 10,81 com alta de 0,93%. É fato que 0,6% dessa subida foi feita no leilão de fechamento. Mas enfim, há uma possibilidade de entrada nesse ativo na superação dos 10,81 e o stop mais bem protegido ficaria em 10,58. Tentando pegar aqui um novo movimento de alta na DIR3. CPFE3 da mesma forma, seria algo semelhante a Lojas Renner, voltou tudo que tinha subido, mas dentro do que ela apresentou nessa queda, seria uma alternativa de entrada se superar a máxima do pregão de hoje, podendo trabalhar com stop mais bem protegido em R$ 19,33. Então é outra que para mim também tende a apresentar o que? Uma tendência mais para indefinida a partir desse momento, ou seja, uma menor chance desse ativo subir e romper direto esse topo anterior, ou seja, há uma chance maior de ter um topo mais baixo já do que esse topo anterior, que tornaria essa tendência já para uma tendência mais para baixo, com viés de baixa basicamente. Então o objetivo aqui é pegar um movimento aí de repique aqui, uma pequena dentro dessa que foi uma congestão anterior, então basicamente tentando verificar se o ativo vai realmente continuar nessa congestão, seria essa possibilidade de entrada. VLID 3 está em tendência de alta, topos e fundos ascendentes, fez um movimento de recuo. Esse ativo, para gerar alguma compra, teria que já fazer essa entrada a partir do próximo pregão, gerar essa sinalização de entrada, pelo menos para mim, a partir de amanhã, superando aí os R$ 39,31. É uma das possibilidades, dependendo da forma como ela fizer isso, seria uma chance de entrada na VLID 3. Aí tem outros papéis, SMTO3, que está em tendência de alta, de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo, vem com um movimento aqui de baixo, dentro de um longo movimento de subida que foi bastante forte. Também outra que, se superar a máxima de hoje, 42,99, traz uma chance de entrada com stop abaixo de 42,16, em 42,15. E por último a ZTC3. A ZTC3 teve um movimento mais forte para baixo, ainda dentro também do movimento longo para cima. Ativo mais por uma tendência aqui no médio prazo ainda indefinida, e aqui também no curto prazo tinha aqui uma tendência mais para alta, mas isso aqui vai trazendo uma chance de ter mais, se configurar mais uma tendência indefinida. Mas é uma chance também, uma tentativa aqui de pegar um movimento de subida, se conseguir superar os R$ 24,07, podendo trabalhar com stop em 23,56. Esse recuo dela coincidiu com toda uma zona de suporte ali anterior. E agora um candle de indefinição. Então é isso, amigos. Muito obrigado por sua atenção e também pelo acesso diário ao site daltonvieira.com. Grande abraço e até a nossa próxima videoanálise.